So, good morning, everyone, and welcome to the first webinar of 2025. It's nice to see you all here, and I'm just hoping my internet will play ball. So for those of you who don't know, European Capital of Democracy is a non-profit organization founded by the Innovation in Politics Institute, the European-wide organization with offices in Vienna and Berlin, and a network of partners in 20 European countries and beyond. And we have 3 new City Network members, Rotterdam, Krakow, and Sofia, who have just joined the network, and Vienna has taken over from Barcelona and is currently enjoying their democracy year. It's a bit glitchy, but I'm hoping you're catching some of it. Good. This project is actually funded by the European Union, and the Network of Towns project is a collaboration between Antwerp, Barcelona, Bologna, Braga, Brussels, and Cascais for hosting this webinar today. And they come together to develop this series where they both teach and learn with citizens from all across Europe. Communities in Action. As I mentioned, this webinar is hosted by the City of Cascais, and we're going to hear from Councillor Carla Semedo, who is going to present in Portuguese. So I would like you now to look at the top right-hand corner of your screen and click on the Wordly icon. And you can also look in the chat where Stefan has shared a link to open the translation in this Zoom itself, within Zoom itself. So please take a look in the chat now, accept the invitation, and you should see the subtitles appearing alongside the presentation. So while you're figuring that out, I'll just run through the agenda quickly. So after this introduction, we'll go straight into the presentation. And after the presentation, we'll have a Q&A session before the summary and outlook at the end. So without further ado, I would like to now hand over to Carla for the presentation. Agora sim, já está. Então, muito bom dia. É com muito gosto que estou convosco esta manhã para partilhar o que temos desenvolvido aqui em Cascais, na intervenção que fazemos nas áreas críticas urbanas. Esperar que esta manhã seja uma manhã produtiva e que haja aqui troca de partilha, que haja partilha de conhecimento e de experiências, e que possamos inovar nas respostas sociais que queremos trazer para cada uma das nossas cidades. Muito obrigada à ECOD pelo convite e pelo desafio. Lamento muito não estar a falar em inglês, mas estou naturalmente ao dispor para esclarecer questões que possam eventualmente surgir ao longo da apresentação. Espero que gostem e que estejamos juntos neste processo esta manhã. Nós vamos falar sobre as comunidades em ação, um programa que estamos a implementar aqui em Cascais desde há 2 anos, para conseguir de alguma forma contextualizar aquilo que estamos a fazer. Vamos dar aqui alguns dados demográficos da nossa vila. Cascais é uma vila da área metropolitana de Lisboa com 214.124 munícipes. Estamos e queremos nos definir como a melhor cidade, ou a melhor vila para viver um dia, uma semana ou a vida inteira. A nossa visão pretendemos ser um município focado no cidadão e naquilo que é o seu sentir e a sua vivência no nosso município, e queremos que Cascais seja reconhecida
como o melhor prestador de serviços a nível nacional no nosso país. Cascais está contextualizada numa metrópole que apresenta profundas desigualdades socioterritoriais, com a presença de comunidades onde se concentram muitas vulnerabilidades socioeconómicas. São territórios que estão marcados pela pobreza, pela exclusão social e onde estes fenómenos se reproduzem, criando aqui ciclos ciclos de reprodução desta situação de pobreza. Quando nós fazemos o mapeamento destas nossas comunidades, percebemos que existem uma série de fatores que convergem e que agudizam as condições de vida das pessoas que vivem nestes territórios. Estamos a falar das situações de desemprego, de pobreza infantil, de abandono e insucesso escolar. São pessoas com menor qualificação profissional e mesmo em termos de qualificação académica. Existe uma carência grande de equipamentos desportivos, sociais e também coexistem nestes territórios muita população imigrante com baixos recursos económicos e há um elevado, e isto transversal a todos os nossos territórios, há um elevado envelhecimento da população, isto também está alinhado com as megatendências atuais, bem como uma expressão muito grande de famílias monoparentais. A convergência destes fatores acabam por limitar o desempenho das políticas sociais setoriais a uma escala nacional e que ficam sempre aquém dos resultados pretendidos e acabam por não ter impacto na quebra dos ciclos intergeracionais de exclusão. Isto porque acabamos por direcionar as nossas políticas a alguns setores concretos, designadamente a questão da pobreza, a questão da habitação, a questão do envelhecimento, a própria desesperança dos jovens e esta ausência de sentido de vida e, por último, esta questão do acesso aos direitos no âmbito da participação cívica. E que o facto das pessoas não acederem aos seus direitos nestas comunidades acabam por ter uma incidência cada vez maior, porque incidem de forma muito cirúrgica a nível territorial, porque estes são territórios que se caracterizam por problemas mais complexos e que carecem de intervenções não convencionais. Queremos cada vez mais caminhar para respostas mais inovadoras e que sejam uma alternativa em termos de soluções aos problemas sociais que são cíclicos e que são complexos. Neste sentido, os desafios que se coloca ao poder local têm a ver com esta questão da coesão social e urbana, que acaba por ser um desafio constante na definição de uma estratégia ao nível do nosso território. Perceber também que estas áreas críticas urbanas acabam por ter estes problemas que são complexos, cíclicos e interdependentes e são crónicos e estruturais, sendo que desta forma acabam por perpetuar o ciclo de pobreza e de exclusão social. A lógica da nossa intervenção aqui em Cascais tem a ver com a promoção da equidade no nosso território e que estas iniciativas estratégicas que nós vamos implementando sejam feitas num registro de proximidade e que garantam o acesso a oportunidades e à melhoria da condição de vida de cada uma destas pessoas e que essencialmente possam viver com dignidade. Neste caminho, aquilo que nós pretendemos é que passamos da democracia participativa a uma democracia colaborativa, em que as pessoas participem na cocriação da cidade, criando esta cadeia de valor alicerçada em processos participativos, colaborativos, otimizando a resposta que estamos a dar no nosso município, mas também que seja uma resposta concreta às necessidades das pessoas e das suas comunidades. Neste contexto, e atendendo ao papel das cidades no desenvolvimento da coesão social e territorial, o poder local acaba por assumir aqui de forma decisiva
um papel crucial na implementação de políticas que sejam mais eficazes, efetivas e eficientes. Nesse sentido, aquilo que nós fizemos foi capacitar, em primeira instância, os nossos colaboradores, no sentido de estarem cada vez mais envolvidos, capacitados para cuidar dos nossos munícipes. Trabalhámos muito a questão da definição de novos procedimentos, no sentido da sua uniformização, porque nós trabalhamos muito com as entidades parceiras, com os atores sociais locais, e que esta lógica de intervenção fosse disseminada também pelos nossos parceiros, no sentido de criarmos pontos de intervenção, que passássemos muito desta questão dos egos aos ecos, deixássemos de trabalhar em silos e centrados nas nossas casas, nas nossas organizações, e que tivéssemos esta visão mais coletiva e mais comunitária, e sempre numa lógica de garantir a sustentabilidade humana, falar mais devagar, sustentabilidade humana e a sustentabilidade social, mais do que trabalharmos a questão das smart cities, quisemos trabalhar a questão do smart citizen, que cada um dos cidadãos tivesse noção daquilo que são os seus direitos. É neste contexto que nasce, então, a política social de base local, o Serviço Local de Solidariedade de Saúde e Solidariedade Social, que prevê uma ação descentralizada por todo o território, dando resposta às assimetrias e às desigualdades que existem na nossa comunidade, e que todos os municípios tivessem acesso à mesma igualdade de oportunidades, criando aqui sinergias e estratégias intersetoriais. A ideia era assentarmos num trabalho intersetorial e interinstitucional, esforçando a otimização de recursos, considerando sempre esta questão também da transição digital como uma forma de ganharmos produtividade na nossa atuação e ganharmos mais tempo de cuidar e mais tempo de qualidade e de relação humana com os nossos munícipes. Nesse sentido, implementámos uma série de medidas e soluções inovadoras, integradas e também complementares ao Estado Central, assentes na capacitação de cada uma das cidades, de cada uma das pessoas e de cada uma das comunidades, com um foco nas necessidades concretas e na qualidade de vida de cada uma das pessoas, e que houvesse uma responsabilidade partilhada entre todos os atores sociais, a autarquia, as empresas, as famílias, as organizações que elas atendem, e que todas estas medidas se cruzassem, se reforçassem e se complementassem, de maneira que as políticas intersetoriais ganhassem força e uma maior incidência naquilo que era o impacto social que pretendíamos impactar aqui na nossa comunidade. Este caminho levou-nos a que nós percebêssemos, e foi isto no decorrer da pandemia, que a saúde, a ação social e os direitos trabalhavam de uma forma bastante intersetorial, e que a saúde fosse aqui um motor. A saúde fosse um motor ativo de acesso a direitos humanos. Nesse sentido, trabalhámos muito a questão dos determinantes sociais de saúde, desde a habitação, os fatores sociais, os fatores ambientais e os fatores comportamentais, muito numa lógica de cada uma das pessoas assumir a sua responsabilidade nesta promoção da coesão urbana. As ações mais relevantes que nós fomos, e aqui tentarmos destacar algumas das áreas, porque temos muito pouco tempo, a ideia foi centralizarmos a nossa ação nesta rede de valorização territorial, isto porque percebemos que queremos, para além de ouvir as pessoas, porque sempre tivemos essa lógica e o ADN de Cascais, o papel da audição de todos os nossos municípios, mas de alguma forma integrar essa voz na tomada de decisão e que as pessoas possam, de alguma forma, co-criar aquilo que é a cidade que nós desejamos que seja para todos, independentemente das suas condições de vida e da origem e da sua origem. Estas ações visam promover, então, a regeneração da cidade, a inclusão social das comunidades que vivem nestas comunidades mais desfavorecidas, que vivem em situação de carência e de exclusão, sendo que percebemos na concepção e após o diagnóstico que tem sido orgânico,
que as abordagens têm que ser integradas, têm que ser concertadas, têm que ser síncronas e têm que ser participadas pelas pessoas. O que faz com que envolva vários atores sociais locais, que se constituem então como agentes de transformação social, e que cada um dos territórios, de acordo com as suas características, possam identificar aquilo que são as suas necessidades mais concréticas e de forma mais cirúrgica e dinamizar os protagonistas da animação territorial que sejam responsáveis pelo modelo de governança que se quer implementar. Isto implicou a participação de todas as pessoas e que as pessoas fossem os seus próprios agentes de mudança, implicou a co-criação da cidade, colaborando neste processo de tomada de decisão. Passámos também por um período de capacitação individual e de capacitação comunitária face ao descrédito que a população também já estava a ter relativamente a estes projetos que surgem na sequência de alguns programas e candidaturas a fundos de investimento, e que fosse uma ação multinível que viesse também das pessoas para o próprio executivo e que do executivo também para as pessoas, de maneira que a meio caminhos nos encontrássemos daquilo que era a solução ideal para cada uma das comunidades. A nossa intervenção assumiu então esta componente muito territorial, tendo por base a existência de problemas comuns a várias destas comunidades, que se localizam em áreas contíguas e que fortaleceu então aqui sinergias operacionais e de aprendizagem entre os vários atores das várias comunidades. Buscávamos, portanto, a proficiência comunitária, atuámos logo numa primeira instância, num curto prazo, com projetos de experimentação e de capacitação, dando aqui ênfase aos talentos que já existiam em cada uma das comunidades. Quisemos que efetivamente houvessem projetos e este fazer acontecer no território, para que as pessoas confiassem no processo e conseguissem ver de imediato alguns resultados, sendo que a nossa perspectiva era que a longo prazo conseguíssemos construir comunidades ou territórios da próxima geração em que as próprias pessoas conseguissem detectar os seus problemas e encontrar as suas próprias soluções. E isto numa lógica de inovação e de mudança do futuro, não é? Quisemos ter aqui um papel transformador das nossas comunidades e que não tivessem dependentes dos investimentos financeiros para garantir a resolução daquilo que são as questões que identificavam em cada um dos seus territórios. Isto também nos permitiu, de alguma forma, fazer um mapeamento das boas práticas que existiam em algumas destas áreas e poder disseminá-las por outros territórios, uma vez que já as tínhamos experimentado e que já tínhamos evidência de resultado. A este nível, nós aqui em Cascais, também a nível nacional, pudemos contar com as freguesias, conjuntos de freguesias do nosso município, que de alguma forma foram o nosso olhar no território e que nos devolveram a sua sensibilidade, porque conhecem bem as suas pessoas, no sentido de nós ajustarmos em tempo útil as práticas que estávamos a implementar, de maneira a ir correspondendo em tempo real e na medida do diagnóstico àquilo que eram os problemas existentes em cada uma destas comunidades. A nossa lógica de intervenção foi sempre no sentido da redução da pobreza e da exclusão social, mas também nesta lógica de animação dos territórios e das comunidades e da indução destes processos de mudança, sabendo que o progresso social decorre de nós não atuarmos só e tão só a nível de problemas setoriais ou grupos populacionais específicos, como os jovens, os idosos ou as pessoas com deficiência, atuámos a nível destas questões corretivas, mas quisemos de alguma forma ter este olhar mais preventivo e incidir sobre aquilo que era as necessidades que nós estávamos a perceber que, por convergirem e por coexistirem, podiam vir a agudizar os sociais que já estavam identificados. Neste sentido, a regeneração da comunidade e a inovação foram as nossas grandes ferramentas, porque quisemos envolver as pessoas, que este processo fosse coordenado, que fosse integrado, que envolvesse as sinergias dos vários atores que estão sediados em cada uma destas
comunidades, mas também não tivemos receio de inovar e de trazer novas respostas e novas formas de intervir que fossem promotoras então desta qualidade de vida, da autonomia das pessoas e que não houvesse esse sistema mais assistencialista, que promovesse então essa inclusão social, mas que houvesse constância nas respostas e que incidíssemos então nesta diferenciação positiva no âmbito da nossa atuação. Em termos de objetivos estratégicos, o que quisemos foi co-criar de forma intersetorial, multidisciplinar, com vários atores envolvidos, inovar, facilitando aqui uma política de experimentação, o que implica, obviamente, um investimento financeiro nesses projetos de inovação, porque naturalmente que alguns projetos pode eventualmente não ser aquilo, ter os resultados que estávamos à espera, mas a lógica foi sempre intervir, capacitar e construir com a própria comunidade. Também neste sentido, construir um modelo de governança que pudesse responder a problemas complexos e aos desafios sociais emergentes e de populações de grupos populacionais mais específicos. E também pela primeira vez, os projetos nestas áreas críticas urbanas puderam, de alguma forma, ser monitorizados e avaliados para que pudéssemos recolher dados e informação para melhorar a nossa prática diária, mas também para informar a tomada de decisão política. Este modelo de governança passou, então, por uma gestão estratégica que implicou uma gestão também mais operacional e irmos bebendo daquilo que eram as ações no território para, de alguma forma, acompanhar, criar conhecimento e sabedoria para disseminar por outros territórios. E isso trouxe-nos uma série de aprendizagens, para já, uma série de desafios. Estes desafios que se colocaram neste combate à pobreza e à exclusão social já vem de longas décadas, de alguns anos, isto porque os programas de financiamento que foram sendo implementados eram setoriais, ou respondiam à habitação, ou respondiam à questão social, ou respondiam à regeneração física dos territórios, e houve alturas em que os dois coexistiam. O facto de estarmos sempre com respostas mais setoriais e com uma insuficiente conjugação das várias políticas, fez com que alguns dos projetos fossem descontinuados e que houvesse uma pouca duração temporal na implementação dos vários projetos, o que foi apontado pelas próprias comunidades como uma das razões de insucesso da intervenção, considerando que a pobreza é multidimensional e multifatorial, portanto não pode ter uma resposta mais setorial. Portanto, a mobilização das pessoas que já estavam desacreditadas deste processo foi um tema nesta implementação das comunidades em ação. A questão da temporalidade também e a descontinuidade das respostas foi uma das questões que tivemos que colocar em cima da mesa. Os parceiros que já estavam habituados a uma mesma forma de funcionar ao longo dos anos, perceberem a necessidade de trabalharem de forma concertada e para além das suas realidades e das suas causas. E depois a questão do investimento pessoal, humano e financeiro, que traz sérios constrangimentos quando os fundos de investimento terminam. Como é que depois integramos os projetos que têm mais valias no orçamento da Câmara Municipal em Cascais. Além de que a questão da inovação traz alguns constrangimentos quando estamos a falar de que as pessoas querem uma resposta imediata aos seus problemas sociais e a inovação, naturalmente, que leva tempo na sua concretização. No que toca às aprendizagens que decorreram deste processo, percebemos claramente que havia esta questão da polinização cruzada. O que nós queremos é que aquilo que sejam as aprendizagens possam ser disseminadas pelos vários territórios, que haja aqui uma contribuição contínua daquilo que é a ação local para a regeneração destas comunidades mais pobres e que se quebre este ciclo de pobreza nestas áreas críticas urbanas, que a inovação, através da experimentação de novas práticas,
facilitem também o aperfeiçoamento da definição de estratégia a nível do poder político, que quando a operacionalização destas ações, que pautemos então por uma ação intersetorial, multidisciplinar e que envolvemos os vários atores, que sejam eles próprios os transformadores deste processo de capacitação do seu próprio território, que haja e que esteja definido um modelo de governança de atuação, assente num trabalho em rede e de animação territorial, em que os agentes transformadores sejam locais. Isto para que no futuro as ações possam ter alguma continuidade, que se potencie esta capacitação de quem está no terreno e que se monitorize os impactos significativos que vamos ter junto destas comunidades. A outra lógica é que conseguimos de alguma forma replicar aquilo que são as boas práticas e as aprendizagens que vamos tendo neste território, cruzando naturalmente tudo o que é ações, estratégias, consórcios, porque foram muitos dos consórcios que nós tivemos que implementar a nível territorial, quer seja a nível mais macro em termos de autarquia, mas também a nível das próprias comunidades, que haja esta mobilização dos agentes locais, que as ações sejam, que tenhamos novas ações para responder a problemas antigos, porque claramente sabemos que estes desafios sociais decorrem já de alguns anos, e que se tragam novas metodologias para estes territórios, sabendo nós que abordagens como a rede de valorização territorial, que ouvem aquilo que é a vontade da população, acabam por nos trazer mais-valias, e que o processo seja co-construído e haja interdependência nestas ações e com este processo de responsabilidade partilhada. O que nós sentimos como maior, grande mais-valia neste processo de integrar a voz das pessoas, de promover a democracia participativa e colaborativa, foi que as pessoas começaram a sentir que estavam a contribuir para o desenvolvimento comunitário e sustentável. Houve uma maior mobilização dos nossos municípios e uma maior consciência com a justiça social, que também fazia parte do seu papel contribuir para a sua própria comunidade e não esperar que seja o Estado a resolver todos os seus problemas, e que esta inovação tecnológica nos permite ter mais informação que facilita então a construção de políticas públicas mais direcionadas para todas as pessoas. E chegamos então ao nosso impacto social, que foi a nossa grande, maior, que foi a nossa bandeira, perceber que estas abordagens territoriais integradas é um instrumento crucial então para a definição de políticas públicas, para garantir uma Cascais mais sustentável e socialmente mais inclusiva, que promova um conjunto significativo de iniciativas nos vários domínios setoriais, e que traga aqui um quadro de governança em que os agentes sociais transformadores trabalhem de forma descentralizada e mais concertada, impactando naturalmente na equidade, temos famílias mais capacitadas, crianças e jovens com mais competências, organizações mais mobilizadas, famílias mais envolvidas em todo este processo, uma consciência crítica face aos problemas sociais e, no limite, trabalharmos esta cultura organizacional e territorial no sentido da partilha de uma responsabilidade e comunicar então essa inovação e essas aprendizagens para que outros municípios possam beber da experiência de Cascais e que nós naturalmente conseguimos partilhar com gosto. Deixo-vos esta frase de Marcel Proust, que acaba por ser aqui uma bússola para Cascais, que temos que efetivamente olhar para aquilo que nós temos à nossa frente nesta viagem que consiste em procurar novas paisagens, não novos territórios, mas sim ver com novos olhos aquilo que temos no nosso território. Obrigada, espero que tenham gostado e estou disponível para as questões que possam surgir. Thank you very much, Carla. I can see we do have a couple of questions. I'm just going to look as to where we can start. So Lot from Rotterdam is asking,
You seem to have made big changes for the success in local communities, but what was the trigger to make this change within your organization? O que nós fizemos durante, e está no ADN do nosso município, tem sido esta questão da capacitação das próprias comunidades e da capacitação das pessoas para este processo democrático, participativo e colaborativo. Nós temos, para além do orçamento participativo, aqui no nosso município, muitas ferramentas e instrumentos que nos permitem ouvir aquilo que é a necessidade das pessoas e, de alguma forma, endereçar ou definir políticas ajustadas àquilo que é a sua realidade. Isto porque quisemos ganhar novamente a confiança das pessoas, porque nós estamos nesta crise democrática a nível também europeu, em que as pessoas deixaram de acreditar na democracia representativa, em que os políticos acabam por não estar num registro de proximidade da nossa população, e nós quisemos inverter exatamente esse processo, estarmos no terreno, os políticos saírem das suas secretárias e estarem junto das pessoas, ouvi-las e, de alguma forma, as pessoas com este registro de proximidade passaram a cobrar do Executivo a concretização daquilo que são as promessas que são feitas nas campanhas eleitorais. E isso trouxe-nos uma grande mais-valia, que é o sentido de responsabilidade, também nosso, de perceber que aquilo que é prometido tem que ser concretizado e as pessoas mais capacitadas têm uma maior capacidade de reivindicar os seus direitos e nós estarmos à altura de conseguir corresponder àquilo que são as suas reivindicações. Obviamente que isso nos traz diariamente angústias, não é? Porque não temos soluções para todos os problemas sociais, mas faz-nos pensar e faz-nos ter sentido crítico junto das pessoas e tentar então concretizar aquilo que é possível e tem sido possível muito, sim. Thank you. And I have another question here from Carol Ann. So, do you assess how people perceive your project in the short, mid, and long term? And if you do make this assessment, do you see any changes over this time? Sim, esta rede de valorização territorial, que isto foi rápido esta conversa, mas dizer que a rede de valorização territorial prevê vários momentos de auscultação à população. Nós tivemos uma fase inicial em que tivemos este diagnóstico inicial, em que as pessoas trouxeram aquilo que estava bom no seu território, o que é que podia ser melhorado, quais eram as fragilidades que identificavam, qual era a relação que também estavam a estabelecer com o próprio poder local. E, de alguma forma, fizeram um plano de ação, propuseram uma série de iniciativas e de medidas que podiam ser implementadas no seu território e esse plano de ação foi apresentado ao Executivo aqui de Cascais. Foi definido que departamentos fizeram questões ambientais, o Departamento Ambiental assumiu essa responsabilidade, se eram questões de habitação, o Departamento de Habitação assumiu essa responsabilidade, ou de comunicação, e depois, ao fim de cada 3 meses, fomos devolver à comunidade se o trabalho estava efetivamente feito ou não, e aí alavancar outro tipo de iniciativas. Portanto, este trabalho tem sido um trabalho orgânico, em que nós vamos implementando, devolvendo à comunidade aquilo que foi a proposta dos próprios moradores e integrando novas iniciativas, quando algumas já estão resolvidas, integrando novas. Portanto, esse processo de estar no terreno, integrar a voz das pessoas e devolver tem sido frutífero nesse sentido, porque vamos medindo e vamos monitorizando ao longo do processo, o que também traz aqui esta confiança que nós que era a nossa o nosso primeiro objetivo era chegar a esse nível de confiança com a população. Lovely, thank you. And I have another question here from Rule, and he says, so you mentioned that some people in communities don't use their right to participate in developing policy, but is this also the case when you target specific groups within communities? Exatamente por nós percebermos, Cascais acaba por ter aqui uma capacidade de... Nós constituímos como um laboratório de inovação social. Os nossos 97 quilómetros estamos sempre a inovar e a experimentar projetos piloto. E percebemos que as comunidades mais vulneráveis não reconheciam os projetos que nós estávamos a implementar
como sendo direcionados para as suas problemáticas ou para aquilo que era o sentir destas comunidades. E o que fizemos foi ir para o terreno, porque muitas pessoas não têm acesso a esta questão mais tecnológica, e então fomos criar grupos de trabalho nos territórios, temos também as associações de moradores, temos tutores de bairro, temos uma série de instrumentos que nos permitem ir ao território e auscultar os grupos populacionais a quem queremos endereçar algum tipo de iniciativa. Quando estamos a falar de imigrantes, vamos ter com os imigrantes e são eles que participam na construção da estratégia para a imigração. Se estamos a falar da população idosa, nós aqui em Cascais dizemos jovens há mais tempo, vamos ter então com a população mais sénior e são eles que nos dizem se aquilo que nós estamos a fazer está adequado àquilo que é a sua necessidade. Quando estamos a falar em jovens que têm comportamentos mais delinquentes e que vivem nestes territórios e que abandonam a escola, naturalmente nós vamos falar com estes jovens, porque quando nós criamos uma política para a juventude em Cascais, não estão todos os jovens no mesmo nível de acesso a direitos, de acesso a qualidade de vida, portanto os níveis de audição dos jovens também têm que ser diferenciados. Por isso nós temos tido esta política de estar no território e de ouvir grupos específicos, até que seja possível estarem todos juntos com essa bandeira da sua área mais etária ou problemática ou um problema mais setorial. Recentemente, por exemplo, relativamente à população em situação de sem-abrigo, nós estivemos junto dessa população a tentar perceber se as políticas que nós temos estão a dar resposta e não estando, o que é que podia ser feito de maneira diferente. E é daí que vêm as soluções, dos próprios que chegam as soluções. E isso tem sido uma mais-valia para a definição da política em Cascais. Just unmute myself. Now I have another one here about the communication with citizens. Which channels and approaches do you use for communication with citizens? Nós, para além das redes sociais e do site, as mais convencionais, o que temos são estes momentos de participação e de auscultação, em que nós temos, por exemplo, com jovens, a voz dos jovens, em que eles são ouvidos, a voz dos jovens, a Assembleia dos Cidadãos, temos os tutores de bairro, temos a rede de valorização territorial, temos o orçamento participativo, que são ferramentas que estão ou que são lançadas ao longo do ano, em momentos muito específicos, e que são as formas de nós conseguirmos auscultar as pessoas. Naturalmente também temos equipas territoriais, que são equipas que estão no terreno, os atores sociais que estão no terreno, em cada uma destas comunidades, e que são os nossos ouvidos e olhos naquilo que as pessoas depois também não querem transmitir, ou porque têm receio, por exemplo, na questão dos imigrantes, esta questão de estarem ilegais, muitas vezes a informação não é devidamente partilhada, e o que nós fazemos é termos pessoas da sua confiança no território, os nossos mediadores culturais, que de alguma forma ouvem aquilo que é o sentir da população e que também integram essas fragilidades, essas dificuldades que as pessoas vão sentindo. Portanto, são estas ferramentas e estes instrumentos que já estão enraizados na nossa forma de trabalhar aqui em Cascais, que são disputados em cada momento. Nas escolas é no período letivo, o orçamento participativo tem um mês em que é lançado, depois temos a rede de valorização territorial, que é a cada 3 meses. Há aqui uma série de instrumentos que já estão enraizados na nossa forma de atuação e que vão sendo disputados pelos vários departamentos nos momentos-chave de auscultação da comunidade. Thank you. So I don't see any further questions as such here. So I think we can bring it to a close, the Q&A. And I would just like to thank you once again, Carla, for this fascinating presentation. And I will also hand over to my colleague, Miriam, who has an announcement to make. Thank you, Laura. And hello, everyone from my side as well. Let me
briefly share my screen for the announcement. Then I'm happy to briefly introduce you to one of our flagship initiatives, the Innovation in Politics Awards. At the heart of the awards lies the commitment to recognizing forward-thinking political projects that lead to real-world improvements in people's lives. And since 2017, we have been celebrating political innovators and political innovation across Europe, whether they are strengthening democracy or fostering social cohesion or driving local innovation. Our goal is to highlight impactful initiatives of all sizes. So whether they are sort of small, localized efforts or large-scale projects. And obviously a key feature of the awards is our citizen jury. So each year, over 1,000 European citizens select the finalists and winners of the awards. But the awards go beyond the recognition, so they also serve as a platform to learn and to exchange. And over the past 7 editions, we've built a large database showcasing over 2,000 best practices in government and civil society, and these projects tackle a wide range of challenges across different categories, such as, democracy, education, climate protection, and others. And this sort of growing database is served as a valuable resource for policymakers and for change makers, offering tried and tested solutions so they don't have to reinvent the wheel, so to speak. Here, you can see the awards journey in numbers. So many of these points we've already touched on, so I won't waste more time on them. But we are now in the 8th edition of the awards, and so we're building on what we've accomplished so far and sort of continue to expand our reach and our impact. And this is where you come in, because we want to warmly invite each and every one of you to be part of this year's awards. And there are several ways you can get involved, and we've listed them here. So you can, if you are directly involved in an initiative that meets the criteria, like, for example, the approach we heard about today. I hope I'm not being too direct, but then you can submit it for consideration. Or if you know of inspiring initiative, then you can recommend it and you can nominate a project. You can also join our citizen jury. You can actually join our citizen juries for both the European Capital of Democracy and the awards. So you can help select the next European Capital of Democracy and the most innovative political projects. Or you can always, of course, help us and support us by sharing this opportunity with your networks. So the deadline to submit or nominate a project is the 15th of March. And if you'd like to learn more about this year's categories or the timeline or the formal eligibility criteria or any other details, then you can please visit our website, or you can also reach out to us via email. So that's all from my side. Thank you. And back to you, Laura. Thank you very much. I will also just wrap this up briefly. I'm just trying to find a link to share with you. I shared in the comments there the link to the Citizens Jury to register as a Citizens Juror, and it also gives you just a bit more information on the 2 opportunities that Miriam shared with you there. So I hope you can all see my screen in a moment. It's just loading. Is that visible? Perfect. So we're here at the beginning of 2025, and we have 4 more
webinars to come along. So one each month until June, and then we can all enjoy a well-deserved summer break. Now, the next one will be in March, also hosted by the city of Cascais, but they will be joined by two members of our European City Network who will present their best practices on the same topic of inclusive social city development. Then they hand over to Bologna, who will also host two webinars. And at the end of this series in June, ECOD will host another webinar with a summary of what we've learned over these 18 months. So yeah, just reiterating again, you have the link in the chat there. You can also click on it here, and you can now sign up to select the next European Capital of Democracy, which begins on the 3rd of March, or to select the finalist for the Innovation in Politics Awards, which begins in April. So you can be part of one or both of these processes. It's entirely up to you. But if you were thinking about doing it, now is certainly the time to sign up so you don't miss out. So it just leaves time for you to share your thoughts with us, please. You can scan here the QR code, and I will also share it in the chat. Thank you very much once again for joining us, and please do click on the final link and complete the summary survey at the end with the additional question on the translation.